Oi gente, tudo bem? Meu nome é Paula e eu vou fazer um vídeo hoje sobre o elemento fogo. Eu tava pensando em fazer uns vídeos sobre os elementos, sobre os signos, porque eu não tenho nenhum vídeo sobre isso no canal. Então eu tava pensando nisso e daí eu pensei, por que eu não faço um vídeo sobre um livro que eu tenho? Que eu tenho esse livro aqui, chama Os Astros e o Amor. Eu acho esse livro muito bom, foi o primeiro livro que eu comprei de astrologia. Ele é um livro que ele explica os elementos e explica cada signo. E ele também fala de relacionamento e tal, mas é um livro muito bom não só para quem quer saber de relacionamento, ele é muito bom para a explicação dos signos. E eu pensei, por que não falar então sobre esse livro? Aí eu vou fazer vídeos então falando sobre os 4 elementos, da forma como esse livro explica, e sobre os signos também, de acordo com o que ele fala. E depois eu vou fazer sobre outros livros que eu tenho, porque eu achei que seria uma ideia interessante fazer vídeos sobre os livros, aí eu aproveito para reler esses livros também, né? Bom, então, elemento fogo. Elemento fogo são os signos de Áries, Leão e Sagitário, mas eu vou falar sobre o elemento fogo no geral, então não é só para aquelas pessoas que são de Áries, Leão e Sagitário. Tem que ver se você tem outros planetas nesses signos também e principalmente se o elemento fogo é o elemento predominante no seu mapa. Então às vezes a pessoa ela é de Áries, mas não é o elemento fogo predominante, ela tem outros planetas em outros signos de outros elementos, e aí o fogo pode não ser o predominante, mas ela vai também ter essas características no mapa dela se for o sol dela. Então, bom, o que significa o elemento fogo? Ele começa aqui com uma coisa bem interessante, ele coloca 2 pontos. Primeiro, o fogo, ele traz luz à escuridão. Depois, o fogo, ele não gosta de ser enquadrado num padrão. Então, pensa numa chama numa vela. A chama numa vela, ela não gosta de ser... ela não é definida, ela não tem forma. O fogo numa fogueira, ele queima assim, sem forma, ele se expande. Então, o fogo não gosta de ser limitado. Como que as pessoas de fogo enxergam a vida, então? Elas enxergam que a vida, ela é um grande mar de muitas possibilidades. Elas têm muito otimismo, elas acreditam que as coisas vão dar certo, que tem muitas oportunidades, coisas para explorar, aventuras e coisas para conhecer, coisas para aprender. Elas não gostam de enxergar a vida como uma coisa limitada, elas pensam muito que no futuro no sentido de que eu vou fazer coisas grandes, tem coisas grandes para vir. Então, eles não gostam de pessoas que tirem essas possibilidades. Se pessoas do signo de fogo conhecem alguém que mandem ele parar de fazer isso, parar de sonhar, parar de imaginar, parar de fantasiar e colocar o pé no chão e ficar preso à realidade, essa pessoa de fogo ela se sente sufocada, ela não gosta disso, porque o que ela gosta é de imaginar, de sonhar, de idealizar, de pensar grande. O elemento fogo até gosta de ter segurança, mas ele não gosta de ter segurança demais, porque quando tem segurança demais, dá a sensação de sufocamento, e o fogo detesta ficar preso, ele quer ficar livre. Então tudo que sufoque, ele vai querer fugir daquilo. É um signo muito romântico, de muito drama, tudo é um grande drama, porque a pessoa do signo de fogo, ela enxerga como se ela estivesse num grande teatro, ela estivesse num grande palco e a vida dela fosse a peça acontecendo nesse palco. Ela é o ator daquela peça que é a vida dela. E as outras pessoas também são atores, então ela enxerga dessa forma, ela não enxerga as coisas de forma muito nua e crua, muito prática e realista. Então tudo é um grande palco onde há um grande drama acontecendo. E eles têm uma propensão de exagerar muito as coisas. Então, pessoas de fogo, elas tendem a pegar coisas que são normais ou são pequenas e transformar tudo num grande, tudo é muito grande. Então, quando eles contam uma história, por exemplo, eles, em vez de contar a história assim de forma objetiva, eles vão aumentar aquela história, porque ela é mais interessante quando você aumenta. Eles querem fazer as coisas serem mais interessantes. Então, tudo tudo é grande. Então, eles podem aumentar os problemas também, não só as coisas boas, mas os problemas eles podem ser exagerados. Não necessariamente quer dizer que a pessoa sinta aquilo daquela forma, mas quando ela conta para alguém, ela conta colocando muita ênfase, porque tudo é muito dramatizado para ela. E isso é uma forma dessa pessoa colocar um pouco de vida nas coisas que são muito, muito sem graça. É como se a realidade para o signo de fogo fosse muito triste, muito sem graça. Então você precisa pôr vida nas coisas. Você vai ver pessoas de fogo que até as coisas simples do dia a dia, ela faz assim,
com uma grande empolgação. Então a pessoa, ela tá dirigindo, ela não vai simplesmente dirigir reclamando do trânsito. Ela vai colocar uma música e vai começar a cantar. Ela vai arrumar uma forma de se divertir. Então ela costuma ser aquela pessoa piadista. Por que eu vou ficar lá num grupo de amigos e todo mundo quieto sem dizer nada? Ela gosta de pessoas que sejam divertidas, de contar piada, ou de ter uma conversa interessante com alguém, uma conversa empolgante, porque não necessariamente a pessoa de fogo ela é extrovertida, ela pode ser também introvertida. Então, ela tem que arrumar uma forma de fazer as coisas banais ficarem interessantes. Por isso esse exagero das coisas e essa imaginação, esse sonho pelas coisas. Então, as pessoas de fogo, elas não gostam muito de pessoas que obriguem elas a ficar presa às coisas pequenas da realidade. Então, se você manda a pessoa de fogo sei lá, assumir suas responsabilidades e pagar a conta, a pessoa não gosta, ela não quer ficar preocupada com uma coisa tão banal quanto pagar a conta. Se você manda a pessoa de fogo fechar a pasta de dente até o final, ela não gosta, ela se sente cobrada. Por que ela precisa fechar a pasta de dente até o final? Ela acha que a pessoa que está cobrando isso dela está se preocupando com uma coisa que não tem importância, porque o elemento fogo não gosta de ficar se preocupado com detalhe. Por quê? Quando ele olha detalhe, ele sente que ele está aqui olhando uma coisa pequenininha que não tem importância, quando na verdade tem muitas coisas grandes além acontecendo. Então ele está preocupado com coisas de maior importância, não com coisas pequenas e banais, como fechar a pasta de dente até o final, ou lembrar da chave que ele tinha que levar, ou lembrar do documento que ele tinha que levar no cartório. Ele não está preocupado com isso, com essas coisas, ele está preocupado com coisas mais interessantes e mais importantes do que isso. Pode ser ruim no sentido de que o signo de fogo pode ser acusado de fugir dos problemas. Então, quando você tem responsabilidades a cumprir, por exemplo, pagar a conta, você tem que pagar a tua conta de água. E a pessoa de fogo pode esquecer de pagar a conta de água, porque ela está preocupada com outra coisa. Então, se ela está se relacionando com pessoas que são mais práticas, a pessoa mais prática ela vai reclamar disso, vai chamar a pessoa de fogo de irresponsável, porque está esquecendo desse tipo de coisa. E a pessoa de fogo, assim, claro, dependendo do nível de maturidade dela, né? Ela pode não querer se preocupar com esse tipo de coisa, reclamar e fugir. Então, se você fica muito cobrando ela, ó, você fez aquilo que precisava fazer, você entregou o trabalho que precisava entregar, você fez o que precisava fazer, fez o que eu mandei você fazer, ele arruma uma desculpa, ele fala, você tá me cobrando, não, depois eu faço, e dá um jeito de fugir daquilo, porque ele não quer a pressão que é aquela responsabilidade, ela tá pensando em outras coisas, então ele pode, às vezes, fugir dessas responsabilidades. Mais uma coisa em que o elemento fogo é muito bom é em ter pressentimentos, de sentir qual que é a melhor coisa a se fazer. Então, você está lá num trabalho, por exemplo, de ter um pressentimento de uma nova ideia a colocar em prática, de uma coisa que vai dar certo. Só que ele não sabe por quê. Ele sente, ele tem a intuição de algo e ele não consegue explicar. Ele faz. E às vezes acaba dando certo, porque a pessoa tem esse feeling, se ela confia, ela vai, ela consegue, ela realiza aquilo dá certo. Mas ela não sabe explicar o porquê, porque não existe uma explicação lógica para isso. Então muitas vezes pessoas de fogo podem ter sorte na vida. Então você pergunta, por que tudo dá certo para aquela pessoa? Mas se a pessoa ela é do elemento fogo, ela pressente as boas oportunidades e ela consegue captar essa boa oportunidade e faz aquilo, ela não tem medo, ela se atira e faz aquilo, muitas vezes dá certo. Então todo mundo fica, nossa, que sorte que essa pessoa tem, mas sorte é porque ela sente as oportunidades e ela vai e se joga nessas oportunidades, ela aproveita isso. Então às vezes acaba dando certo. Claro que tem vezes que não vai dar certo, mas quando não vai dar certo, o pessoa de fogo ela também não fica muito preocupada com isso. Ela não fica aumentando o problema e só vendo o problema, porque ela é uma pessoa que tem muita fé na vida. Então ela acredita que tudo vai melhorar, tudo vai dar certo, é uma pessoa otimista. Então assim, as coisas estão ruins agora, mas vai melhorar. Ela não sabe como, tá? Porque ela não existe explicação, ela não entende como, mas vai dar certo. Então pode ter fé que vai dar certo. A não ser que essa pessoa de fogo ela tenha à volta dela muitas pessoas que não têm esse pensamento, e essas pessoas que são, por exemplo, pessoas mais negativas, elas conseguem limitar essa pessoa do elemento fogo e fazer ela ficar presa ali naquele mundinho. Então, se ela não tem isso, se ela consegue expressar suas ideias, expressar suas intuições, ela tem a fé de que tudo vai dar certo.
ela consegue aproveitar as oportunidades. Bom, o livro fala que pessoas que têm o fogo predominante, elas tendem a se sentir atraídas por pessoas que têm a terra predominante, porque é algo que vai compensar. Então o elemento terra ele é muito prático e material, então é como se fosse compensar isso. E pode acontecer de, quando não está funcionando muito bem essa relação, a pessoa de terra ela cobrar muito a pessoa de fogo pelas responsabilidades. E a pessoa de fogo ela não está preocupada com isso, ela está preocupada com o novo projeto dela, ou a nova viagem que ela quer fazer, ou outra coisa. Ela não está preocupada com coisas materiais, como tarefas do dia a dia, como pagar conta, como saber se preocupar com responsabilidades. E aí isso pode causar um atrito entre essas duas pessoas, porque a pessoa de fogo ela vai querer fugir. Então ela não vai gostar de ser mandada pela outra pessoa. Ela gosta porque ser mandada você está sendo restrita, limitada, ela não gosta de receber ordem de fogo. A pessoa vai querer fugir, vai querer buscar lugares onde ela consiga ser livre, consiga se expressar e não seja limitada pelas responsabilidades e pelos deveres. Aqui o livro colocou uma lista de coisas que podem frustrar o elemento fogo, achei interessante. Ele colocou burocracia, leis de trânsito, impostos, contas a pagar, multas, necessidade de ganhar vida, necessidade de se alimentar bem, de se vestir bem e de cuidar do corpo. Porque como o fogo não é um signo muito da matéria, às vezes a relação com o corpo não é uma coisa muito fácil. O elemento fogo não se relaciona muito bem com o corpo porque é material. Então a pessoa de fogo ela pode se sentir inadequada dentro do próprio corpo. É como se o corpo fosse algo que te limite. O fogo é o espírito, né? Então é como se o seu espírito fosse tão grande, se expandisse tanto que dentro de um corpo você se sente restrito, então você sente que tem algo errado com você. Não necessariamente isso fala de aparência física, às vezes a pessoa ela é bonita, ela é fisicamente padrão, né? Mas ela se sente de alguma forma inadequada, então por isso mesmo ela pode buscar formas de melhorar esse corpo. Então ela vai fazer uma dieta ou alguma coisa assim. E aí o livro aproveita esse gancho para falar da parte sexual, porque como sente essa inadequação dentro do corpo, pode virar uma inadequação sexual. Do tipo, o fogo ele romantiza muito as coisas, inclusive o amor, né, o sexo e tal. Ele tem essa necessidade de imaginar, de sonhar. Então para o elemento fogo é mais importante a antecipação, então o romance, a fantasia sexual, né, a imaginação, do que o ato em si. E se ele está com uma pessoa que não é assim, a pessoa está mais preocupada com a parte física do ato, ele não entende muito isso. Então ele pode se cobrar com relação a isso e se sentir inadequado sexualmente, sentir que tem alguma coisa errada com ele. E aí querer fugir disso. E nem sempre isso é consciente, isso pode acontecer de forma inconsciente. A pessoa pode então não perceber que ela está fugindo porque ela se sente inadequada. E essa pessoa de fogo, ela também tem dificuldade de perceber o problema, porque eles não se observam muito. Então ele tende a colocar a culpa no outro, né? Claro, depende da maturidade da pessoa. Se for uma pessoa que já já fez um trabalho de autoconhecimento e tal, ela não vai ser tanto assim, ela já vai ter trabalhado isso. Mas quem não fez, a pessoa pode se sentir inadequada e colocar a culpa no outro, do tipo, não, sei lá, me deixa em paz, não quero fazer nada agora. Então, tipo, eu tô bem e você tá me atrapalhando. Então ela pode arrumar uma desculpa nesse sentido, de não querer dizer que é algo nela que está errado. Aí o livro coloca uma frase aqui que eu achei muito legal, vou ler essa frase. Ele fala assim: para os signos de fogo, as ligações românticas começam como um conto de fadas e terminam como uma gaiola. Eu achei muito boa essa frase. Aí ele continua, o que não é nada engraçado, né? Eu ri, mas ele disse que não é nada engraçado. Pois essa propensão à falta de segurança num relacionamento conduz a uma enorme solidão e um profundo sentimento de fracasso. Então isso é uma coisa a ser trabalhada. Se quem for de fogo perceber que tem isso, é uma coisa a ser trabalhada. Porque para a pessoa de fogo é difícil expressar quais são as necessidades dela. Ela não está muito de se explicar. Fogo não gosta muito de explicar a si mesmo. Ele vive, ele sente, ele percebe, ele não fica analisando. Então a pessoa não sabe explicar quais são as necessidades dela para o outro. E pode acontecer também dessa pessoa que tem essa necessidade de fantasia, de imaginação, de viver um grande romance, um grande drama, ela não perceber isso e ela procura sempre isso no outro. Então ela fica procurando uma pessoa que vai conseguir atender essas necessidades dela, que vai conseguir fazer ela
se expressar sem ter que ficar se explicando para o outro. Ela é uma pessoa com quem ela não se sinta aprisionada. Porque que a pessoa que cobra demais faz ela se sentir aprisionada. Então essa pessoa de fogo sempre vai buscar uma pessoa que não faça ela se sentir assim, que faça ela viver esse seu grande romantismo, que faça ela viver a vida de uma forma interessante. E isso não vai dar para ela encontrar, porque você não consegue fazer um relacionamento ser extremamente empolgante, interessante todos os dias. Por mais que seja assim em alguns momentos, ou no começo principalmente, vai chegar uma hora que vai ter a rotina. Então, a pessoa de fogo, ela precisa entender que tem a rotina, ela precisa assimilar a parte da rotina na vida dela, não só com relação a relacionamento, mas com relação a tudo. Então, ela precisa aprender que ela não tem que fugir daquela segurança da rotina, sempre ir. Claro que começa a ficar muito chato, muito monótono, ela foge e vai buscar outra coisa. Não, ela precisa aprender a reconhecer que mesmo no dia a dia, que aparentemente é chato, monótono, pode ser interessante. Aprender a ver como as pequenas coisas podem ser muito interessantes. Então foi isso que o livro falou no capítulo do Elemento Fogo. É interessante que ela não só explica, mas também fala coisas que você pode perceber em você, que você pode trabalhar. E, bom, eu vou fazer então depois os outros vídeos dos signos, vou fazer dos signos de fogo, depois eu vou fazer dos outros elementos e tal. E se vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao elemento fogo, deixa aqui nos comentários. E eu agradeço por ter assistido. Tchau, tchau!